Dia 18 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 6, 1, 7 e 27, Marcos 3, 7 e 30, Salmos 37, 1, 11 e Provérbios 10, 3, 4. Levítico 6, 1, 7, 27. Levítico 6, 1, 30. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Se alguém pecar e for infiel ao Senhor, enganando o próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor, ou se roubar ou explorar o próximo. Versículo 3. Ou se achar algo perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente sobre qualquer coisa que o homem possa fazer e assim pecar. Versículo 4. Quando pecar e se tornar culpado, devolverá o que roubou ou tomou à força, ou o que foi confiado a ele, ou objeto perdido que achou. Versículo 5. Ou qualquer coisa sobre a qual jurou falsamente. Ele fará restituição integral e ainda acrescentará 1/5 do valor, entregando tudo ao dono no dia em que trouxer sua oferta pela culpa. Versículo 6. Como oferta pela culpa, ele trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação, e o entregará ao sacerdote. Versículo 7. O sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer uma dessas coisas que fez e pelas quais se tornou culpado. Levítico 7, 1-27. Versículo 1. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, é coisa santíssima. Versículo 2. A oferta pela culpa será abatida no lugar onde se abate o holocausto, e o sacerdote aspergirá o sangue ao redor do altar. Versículo 3. Ele oferecerá toda a gordura do animal, a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre elas. Versículo 4. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Versículo 5. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta preparada no fogo para o Senhor. É uma oferta pela culpa. Versículo 6. Todo homem entre os sacerdotes poderá comê-la. Será comida em lugar santo. É coisa santíssima. Versículo 7. A oferta pela culpa é como a oferta pelo pecado. A regulamentação é a mesma para ambas. A oferta pertencerá ao sacerdote que fizer expiação por meio dela. Versículo 8. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém ficará com o couro do animal. Versículo 9. Toda oferta de cereal assada no forno, ou cozida na frigideira ou na assadeira, pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Versículo 10. Toda oferta de cereal, seja misturada com azeite ou seca, pertencerá igualmente a todos os filhos de Arão. Levítico 7, 11, 27. Versículo 11. Esta é a regulamentação do sacrifício de comunhão que alguém pode apresentar ao Senhor. Versículo 12. Se for oferecido como ação de graças, então, junto com o sacrifício de ação de graças, ele trará ofertas de pão sem fermento, bolos misturados com azeite, obreias untadas com azeite e bolos amassados com azeite, todos feitos com a melhor farinha. Versículo 13. Junto com os bolos, ele trará pão fermentado como sua oferta, em gratidão pelo sacrifício de comunhão. Versículo 14. De cada oferta, ele trará um bolo como contribuição ao Senhor. Ele pertencerá ao sacerdote que aspergir o sangue do sacrifício de comunhão. Versículo 15. A carne do sacrifício de ação de graças deve ser comida no dia em que for oferecida. Nada deve ser guardado até a manhã seguinte. Versículo 16. Se, porém, o sacrifício for um voto ou uma oferta voluntária, a carne deve ser comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar pode ser comido no dia seguinte. Versículo 17. Mas o que sobrar da carne do sacrifício até o 3º dia deve ser queimado. Versículo 18. Se alguém comer da carne do sacrifício de comunhão no 3º dia, a oferta não será aceita, não será acreditada àquele que a trouxe. Será considerada impura, e quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Versículo 19. A carne que tocar em algo impuro não deve ser comida, deve ser queimada. Quanto ao restante da carne, todos que estiverem cerimonialmente puros podem comê-la. Versículo 20. Mas, se alguém que estiver impuro comer da carne do sacrifício de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Versículo 21. Se alguém tocar em algo impuro, seja impureza humana, seja animal impuro ou qualquer outra coisa repugnante e imunda, e depois comer da carne do sacrifício de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Versículo 22. O Senhor disse a Moisés. Versículo 23. Diga aos israelitas, não comam gordura de boi, de carneiro ou de cabra. Versículo 24. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por feras pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca a comam. Versículo 25. Quem comer a gordura de um animal que é oferecido como oferta preparada no fogo para o Senhor será eliminado do meio do seu povo. Versículo 26. Onde quer que vocês morarem, não comam sangue, seja de ave ou de animal. Versículo 27. Quem comer sangue, seja de ave ou de animal, será eliminado do meio do seu povo. Marcos 3, 7 e 30. Versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão da Galiléia o seguia. Versículo 8.
Quando ouviram falar de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas também vieram da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Versículo 9. Por causa da multidão, ele ordenou aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para que as pessoas não o comprimissem. Versículo 10. Pois ele havia curado a muitos, de modo que todos os que sofriam de alguma doença se empurravam para tocá-lo. Versículo 11. Sempre que os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Versículo 12. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Versículo 13. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, e eles foram até ele. Versículo 14. Escolheu 12, a quem designou como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Versículo 15. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Versículo 16. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro. Versículo 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Versículo 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Versículo 19. E Judas Iscariotes, que o traiu. Versículo 20. Então Jesus entrou numa casa, e novamente uma multidão se reuniu, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Versículo 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Versículo 22. Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Versículo 23. Então Jesus o chamou e lhes falou por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. Versículo 26. E se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar seus bens, sem antes amarrá-lo. Só então poderá saquear sua casa. Versículo 28. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Versículo 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Versículo 30. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está possuído por um espírito imundo. Salmos 37, 11. Versículo 1. Não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Versículo 2. Pois como capim, eles logo secarão, como a relva verde, murcharão. Versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Versículo 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, pois isso só leva ao mal. Versículo 9. Pois os malfeitores serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Versículo 10. Mais um pouco, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não os encontrará. Versículo 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão plena paz. Provérbios 10, 3, 4. Versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rejeita o desejo dos ímpios. Versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.